Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, traduzindo um pouco desse momento de pandemia e também falando um pouco sobre esse momento, né? Que é o momento em que muita gente está deixando a casa, o home office, né? O trabalho dentro de casa, para voltar para aquela tradicional labuta no escritório, né? Na empresa. E, doutor Álvaro, além de deixar o pijama de lado, né? Aquela pantufa que muita gente usou, né? Colocar aquele terno, né? Que tipo de cuidado as pessoas devem ter nessa volta para o trabalho? Doutor Álvaro, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia para ela, para os ouvintes, bom feriado para todos. Eu mesmo aqui, Barão, estou de bermuda e de camisa social. Então, muita gente se acostumou com essa rotina, né, Barão? E existe até um pouco de ansiedade nessa retomada, porque os indicadores da pandemia mostram realmente que a gente consegue voltar para as atividades, mas dentro desse retorno vão ter os protocolos nos escritórios, nas empresas, provavelmente vai ter que usar máscara por um tempo ainda, especialmente em ambiente fechado. Eu acho que a dica é controlar a ansiedade, né, porque muita gente fica, mesmo tendo 2 doses de vacina, fica com medo, vou voltar, será que tenho chance de pegar Covid? Assim, a circulação do vírus caiu bastante. Se você tem 2 doses e respeita os protocolos de segurança dentro desses locais, é possível sim um retorno com bastante segurança, tranquilidade, acho que aliviar toda aquela ansiedade, né? Talvez as pessoas não estejam com tanta saudade dos coleguinhas, né? Do escritório, empresa, mas é importante porque algumas coisas da Covid talvez a gente continue, né? Especialmente algumas atividades online, mas o mundo presencial deve voltar nos próximos meses, né? Claro que com protocolos, e à medida que a circulação cair mais ainda e a cobertura vacinal chegar próximo de mais de 80%, a gente provavelmente vai ter um retorno total para as atividades. Algumas coisas ficam, mas a maioria das atividades vão ser presenciais. Então, é mesmo aliviar a ansiedade e preparar para essa retomada, porque ela fatalmente vai acontecer. Agora, ela não vai ser igual, né, doutor Álvaro? Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, do meu lado tem uma banqueta que a gente tem por aqui álcool para todo mundo, tem papel para limpar essa mesa cada vez que troca de apresentador. Esses cuidados serão necessários, né? Exatamente, Ellen. No começo, especialmente agora, enquanto a gente não tem os marcadores todos excelentes, a gente melhorou, mas ainda existe circulação de vírus, esses rituais, quando você voltar aí para o seu trabalho, provavelmente vai ter protocolos, você vai ter que obedecer, especialmente a questão de máscara, a higienização das mãos, né? A hora do almoço é um horário mais crítico também, porque você vai tirar a máscara, aí no refeitório provavelmente vai ter algum bloqueio. Então, isso ainda vai ser importante para os próximos meses, mas talvez, à medida que a gente continuar caminhando com esses indicadores melhores, até para no começo lá de 2022, muitos desses protocolos eles vão realmente deixar de existir, porque a vacina e a circulação de vírus baixa, isso não vai justificar, mas nesse momento, na retomada, vai ser importante prestar atenção nos protocolos em cada local onde você trabalha. Eu me lembro muito bem quando as pessoas deixaram de frequentar os escritórios, as empresas, começaram a trabalhar em casa, né? Muita gente ficou, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Teve que aguentar, né? Teve que passar por esse momento, claro, alguns com mais dificuldades do que os outros, depende da profissão, da cabeça mesmo da pessoa naquele momento. E agora tem muita gente que fala assim, não quero voltar para o escritório, não quero voltar para a redação da Band News FM, né? Mas, rapaz, agora, felizmente, a gente está podendo fazer isso. Claro que algumas profissões se adaptaram tão bem que não vai ter essa volta, eles vão continuar tocando barco em home office mesmo, de casa, enfim, de outras formas. O senhor falou, doutor Álvaro, sobre essa taxa de transmissão, 0,6 a menor no Brasil. O que isso representa na prática, doutor Álvaro? Olha, Barão, representa uma notícia muito, muito, muito boa, né? Porque é a taxa mais baixa que a gente tem, significa a possibilidade de uma pessoa transmitir para outras, né? Vamos pensar no jeito fácil de entender esse número. Vocês lembram do efeito dominó, quando uma peça cai e começa a derrubar todas? Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem um número de transmissão baixo com relação à Covid-19, uma pessoa tem um potencial menor de transmitir para outras. Então, aquele efeito dominó de um pegar e passar para todo mundo, ele diminui. E isso é um marcador importante, porque se o vírus enfraquece, diminui a quantidade de pessoas doentes, diminui a taxa de ocupação, diminui seleção de variante e, paralelamente, a gente aumenta a vacina, todos esses marcadores estão levando a gente
para os próximos meses para uma situação muito favorável com relação à Covid-19. Então, tudo que a gente discutiu com relação à retomada, isso está sendo respaldado por esses marcadores. E essa taxa baixa de transmissibilidade mostra que a quantidade de pessoas doentes no Brasil diminuiu muito nos últimos meses, então a possibilidade de alguém pegar e passar para outra pessoa também diminuiu. Doutor Álvaro, a gente já está vendo aqui no Brasil a aplicação de terceira dose, mas ela está acontecendo por questões de faixa etária e imunossuprimidos em geral por aqui. Mas há agora uma recomendação vinda da OMS para que os laboratórios chineses apliquem uma terceira dose das vacinas. Isso vale para todas as vacinas chinesas, incluindo a Coronavac, e essa terceira dose seria da mesma vacina? Olha, essa pergunta é muito boa, Ellen, porque durante a pandemia as informações sobre vacina, o conhecimento científico, ele foi sendo construído, né? E quando a gente aparece aí com 4, 5 tecnologias diferentes de vacina, RNA mensageiro, vacina de vírus inativado, adenovírus, é natural que depois de um certo tempo a ciência fosse entendendo que algumas vacinas são melhores, outras precisam de uma dose de reforço adicional. Agora, o que a gente não pode falar, eu acho que nesse momento e durante toda a pandemia, é minimizar, dizer que uma vacina não tem resultado. Todas as vacinas protegem contra a forma grave. O que a gente está entendendo agora é que provavelmente vacinas de vírus inativados, como essa vacina, as vacinas de tecnologia da China, Coronavac, outras, talvez essa resposta imune dela, ela não seja sustentada. Então, seja importante fazer uma dose adicional com essas vacinas dessas tecnologias. Assim como, Ellen e ouvintes, talvez a gente entenda que daqui a algum tempo, para outras tecnologias também, a gente precisa fazer doses adicionais. Agora, para idoso, imunossuprimido, independente da tecnologia que você tomou, por causa do envelhecimento do sistema imunológico, da resposta imune que é diferente, você tem que fazer uma dose adicional. Então, no mundo de vacina, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Agora, realmente, talvez a gente precise fazer essas doses para vacina de vírus inativado. E daqui a algum tempo, talvez a gente perceba que algumas vacinas são melhores para idosos, outras são melhores para crianças, adolescentes, alguns vão ter que fazer até uma quarta, uma dose adicional. Então, a gente trocou o pneu com o carro andando o tempo inteiro com a Covid, porque é uma doença de 2 anos, praticamente, aí que a gente está entendendo vacina. Então, isso não é para minimizar o resultado dessas vacinas de vírus inativado da Coronavac. É só um dado a mais que a gente está entendendo e construindo a partir da observação desses pacientes que foram vacinados. Doutor Álvaro, essa semana o Laboratório Merck pediu autorização aqui para a agência reguladora americana, a liberação do primeiro remédio contra o coronavírus, o antiviral chamado Monupiravir. O que dá para falar? A gente já conversou sobre isso recentemente, mas enfim, os estudos, imagino eu, foram mais ampliados agora. O que dá para falar sobre esse medicamento, doutor? Olha, com o avanço da vacina, Barão, os antivirais perderam um pouco o fôlego, porque as vacinas protegem, mas claro que pessoas vão pegar a Covid ainda, e é importante ter uma droga para poder tratar, especialmente para os pacientes que são mais vulneráveis, que evoluem para a forma mais grave. Então, essa droga, o Monupiravir, foi submetida agora à aprovação emergencial por FDA nos Estados Unidos. A grande vantagem de ser uma droga oral, que pode ser dada nos primeiros dias de sintomas. A gente tanto falou, porque surgiram várias possibilidades para um tratamento precoce, mas a gente viu que nenhuma dessas drogas que foram conjecturadas para tratar precocemente esses pacientes deram certo. Então, pela primeira vez, a gente tem uma droga que pode ter um potencial realmente de diminuir mortalidade, como o estudo de fase 3 mostrou para essa tecnologia, e uma droga de administração oral. Então, imagina só um cenário, você está lá com sintomas iniciais de Covid, faz o teste bem positivo e você é vulnerável, tem lá hipertensão, diabetes, está um pouco acima do peso, você tomando essa droga, você tem uma chance de diminuir a possibilidade de evoluir para óbito e internação quase 50%. Então, tem vantagem, vamos esperar aí a avaliação do FDA com relação a essa droga e abre caminho realmente para uma droga oral que pode ser utilizada como forma de impedir gravidade nesses pacientes. Uma coisa a mais, além de vacina, que a gente falou tanto aí durante esse ano. A prioridade continua sendo a vacina, né? É bom sempre deixar claro, quanto mais ferramenta, quanto mais armas, né, tivermos contra a pandemia, contra o coronavírus, melhor. Mas assim, a prioridade, e convenhamos, né, os números no Brasil, aqui nos Estados Unidos, têm deixado isso muito claro. Ou seja, felizmente a vacina funciona, está mostrando o resultado, talvez com uma dose a mais, enfim, essa discussão é a do momento, mas
se você tiver oportunidade, se vacine. Não fique esperando chegar essa droga, porque não é algo tão simples assim. Primeiro a produção, depois a autorização mesmo. Ela talvez seja importante, acho, doutor, para as pessoas que não podem tomar a vacina, por exemplo, que tem algum tipo de alergia especificamente. Aí pode ser algo fundamental, né? A gente vai ter um nicho de prescrição para essa droga, você colocou bem, tem a questão do custo, aprovação por agências regulatórias, é um processo lento, então acho que a gente tem que, como você colocou muito bem, Barão, respaldar a nossa prevenção em todo mundo tomando as doses de vacina. Se você não tomou ainda sua dose de segunda dose, se você é idoso imunossuprimido e não tomou sua dose adicional, a dose de reforço, procure os postos, tenha sua carteirinha completa, porque isso é a principal medida. A droga vai servir para os pacientes que não responderem, ou tiverem contraindicação, ou realmente, depois de um certo tempo, caírem em imunidade, ficarem mais suscetíveis a ter Covid novamente.